Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os componentes ilustrados e as bancadas virtuais. Se a gente abre aqui o Automation Studio e clica nesse botão aqui no canto superior esquerdo, esse botão laranja, ele abre a biblioteca de componentes ilustrados. Isso aí permite que você trabalhe com vários componentes ilustrados de acordo com a tecnologia. Então aqui temos componentes P e D, alguns CLPs ilustrados, bibliotecas aeronáutica, parte de controle de motor e energia renovável, elétrica corrente contínua, eletricidade residencial europeia, placas CLP de entrada e saída. Temos também eletricidade residencial, alguns componentes ilustrados hidráulicos, seções transversais de componentes hidráulicos. Aqui também temos algumas seções transversais de alguns componentes que podem ser vinculados a eles, cargas em cilindros, aqui pneumática, vista em corte pneumática e unifilar. Então eu vou estar mostrando alguns deles para a gente poder ver alguns exemplos desse recurso em funcionamento. Tá? Vamos começar aqui pelo CLP. Então se eu abrir a biblioteca ilustrada dos CLPs, aqui a gente tem várias marcas de CLPs que a gente consegue trabalhar. Então deixa eu pegar esse aqui, esse último aqui da Siemens. Então eu vou tentar trazer um CLP aqui para o nosso projeto. Antes disso eu vou abrir um novo diagrama eletrotécnico, tá? E trazer um CLP aqui ilustrado para a nossa tela. Uma vez que a gente faz isso, ele já está pronto para iniciarmos as ligações. Então aqui eu posso vir na biblioteca eletrotécnica, trazer, por exemplo, uma fonte de corrente alternada, fazer as ligações aqui, tá? Para alimentar o meu CLP. Vou colocar um botão aqui, chamar ele de P1, ou seja, botão 1. Vou fazer essas ligações, só para mostrar um exemplo bem rápido de como funciona. Tá? E aqui eu vou trazer uma lâmpada. Opa. Vou deixar essa lâmpada aqui. Aqui eu vou pegar nessa fase aqui, conectar minha lâmpada e levar ela até aqui. Tá? Então fiz uma ligação bem simples, onde eu vou fazer uma programação rápida aqui no CLP para quando eu pressionar esse botão e ativar essa entrada, ele vai ativar essa saída aqui para a gente. Então aqui eu posso vir na aba visualizar e dividir a janela em dois. Aqui nas bibliotecas eu procuro pela biblioteca da Siemens, aqui ó, Ladder CLP Siemens, coloco uma barra de programação aqui, e aí eu posso adicionar um contato normalmente aberto e uma bobina aqui. A bobina eu vou chamar ela de O1, ou seja, saída 1 ou output 1, e vou fazer as ligações. Tá? Uma vez que eu fiz essas ligações, eu já posso associar as variáveis dos meus componentes. Então cliquei duas vezes aqui no botão normalmente aberto, posso procurar aqui o I00 e criar essa associação, que é aqui a minha entrada 00, e a saída também vai ser o Q00, ou seja, a saída 00, essa aqui. E aí, se a gente iniciar a simulação, eu posso verificar o meu circuito em funcionamento. Então observe que se eu aciono o meu interruptor e aciono a entrada 1, com a programação do meu CLP, ele vai ativar a minha saída também. Tá? Agora vamos abrir uma outra biblioteca. Vamos pegar essa aqui, por exemplo, de vista da seção transversal dos componentes. Tá? Quando eu abro, ele já mostra as categorias para mim aqui: bombas, tanques, conexões, acumuladores, atuadores. Então deixa eu fechar esse diagrama aqui, apagar a nossa programação do CLP. Tá? E aqui vamos tentar fazer algo simples. Vou colocar um tanque, um reservatório no caso, aqui. Trazer uma bomba.
um atuador, vou colocar ele aqui. E aqui a gente pode colocar uma válvula direcional. Tá? Vou trazer essa válvula aqui e a gente já pode começar a fazer essas ligações. Então aqui no meu reservatório para minha bomba. Aqui para a nossa válvula. Aqui a gente leva para o cilindro. Aqui para o outro lado do cilindro. Outra saída, no caso, né? Entrada e saída do cilindro. E aqui para o nosso reservatório. Dessa forma a gente consegue ver internamente o funcionamento dos componentes. Se eu clico aqui na alavanca da minha válvula, ele traz para a gente aqui um controle, onde é possível realizar o controle da minha válvula proporcional e visualizar todo o funcionamento interno aqui do fluido passando internamente nos componentes. Isso aqui é bastante interessante para a parte didática, para treinamento de pessoal, esses componentes ilustrados. Para a minha simulação. Vamos abrir mais uma biblioteca agora. Uma última biblioteca só para mostrar alguns exemplos e depois a gente passa para as bancadas virtuais. Então deixa eu abrir essa biblioteca pneumática agora. Vou excluir aqui os componentes. E aqui a gente pode colocar, por exemplo, uma fonte de alimentação pneumática, uma unidade filtro regulador lubrificador. Tá? Consigo girar. Lembrando que nós podemos mesclar também os componentes ilustrados e os símbolos. Podemos misturar componentes ilustrados de diferentes tecnologias. Tá? Depois eu vou estar mostrando alguns exemplos. Vou trazer aqui um escape também. E vamos precisar. Vou trazer uma válvula simples aqui, 3 duas vias. E um atuador aqui, simples ação. E eu posso fazer as ligações. Aqui. Minha válvula no atuador. Vou colocar o escape aqui na nossa válvula. E para ficar melhor de visualizar, podemos selecionar as nossas linhas. Vir aqui na aba editar. E aumentar um pouco o diâmetro das nossas linhas. Tá? Inclusive, se quisermos deixar ainda um pouco melhor o visual, podemos alterar a cor, tá? Colocar um azul. E aí eu posso iniciar minha simulação e verificar o nosso circuito em funcionamento. Agora eu vou falar um pouco sobre as bancadas virtuais. Para quem possui a versão educacional e a versão para centro de treinamento do software, a tela inicial ela vai vir assim, separada por tecnologias, e ao clicar 2 vezes sobre a pasta de uma determinada tecnologia, a gente pode escolher a pasta contendo os arquivos em branco, porém contendo as bibliotecas com os símbolos. Aqui também com os arquivos em branco contendo as bibliotecas ilustradas, e aqui a gente tem alguns treinadores virtuais ou bancadas virtuais dessa determinada tecnologia. Então se a gente clica 2 vezes, a gente já consegue visualizar essas bancadas que estão prontas para serem utilizadas no Automation Studio. Lembrando que essas bancadas elas já estão prontas assim para facilitar a abertura e o uso delas, porém se o treinador ou o professor quiser realizar alterações, isso aí é completamente possível. Tá? Elas já vêm travadas por padrão, porém se você for lá nas camadas e destravar a camada da bancada, a layer no caso, você consegue fazer as modificações necessárias ou criar uma bancada a partir do zero. Para quem não possui essa versão educacional, quem possui a versão profissional do software, é possível também acessar as bancadas virtuais, porém é necessário vir aqui na nossa página web, né, femictech.com. Aqui no canto superior direito você consegue alterar o idioma para português. Carrega a página, aí é só vir aqui em suporte, downloads. E aqui a gente tem esse link aqui que leva para as bancadas virtuais.
Ele demora alguns segundinhos para carregar a página. E aqui, se a gente clicar nessa última opção aqui, Virtual Trainer, a gente já consegue visualizar os arquivos prontos para serem baixados e utilizados das bancadas virtuais. Então temos vários modelos prontos aqui. Temos de eletricidade residencial, tá? Controle de motor, temos uma protoboard, parte de elétrica veicular e energia renovável. Tá? Então, ao entrar nesse site aqui, na nossa página de demonstração, é possível visualizar essas imagens das bancadas virtuais. E se você tiver o Automation Studio, é só fazer o download e começar a utilizá-las. Então eu vou abrir um exemplo aqui de algumas bancadas para mostrar na prática como funciona. Então, aproveitando que eu já estou nessa página, eu vou abrir essa aqui de lógica de relés. E aqui nós já temos nossa bancada pronta para ser utilizada. A gente já consegue fazer as ligações nela. Observe que o tipo de conexão dessa bancada aqui é do tipo bancada, digamos assim. Ela vem já pronta com esses cabos banana, né, que nós utilizamos geralmente nas bancadas virtuais. Então, ao realizar uma ligação, o cabo ele já vem por padrão nesse formato e a gente consegue alterar a cor do cabo, tá? Para azul, por exemplo, um vermelho, tá? Ao clicar sobre o cabo, a gente consegue visualizar esses controles aqui, onde é possível girar o cabo, tá? Girar os terminais para melhorar a organização da nossa bancada, tá? Ao arrastar aqui também a gente consegue aumentar o comprimento do cabo e a gente consegue tá realizando as conexões dessa forma. Como eu havia dito, os componentes eles estão travados por padrão, tá? A gente não consegue movê-los. Porém, ao vir aqui na aba Editar e Camadas, a gente visualiza a bancada aqui e ela já vem bloqueada por padrão. Porém, se a gente efetuar o desbloqueio da bancada, a gente consegue mover esses componentes, deletar ou adicionar outros componentes conforme a necessidade, tá? Então, só mostrando que a gente consegue também alterar de acordo com a necessidade. E aqui, então vamos continuar esse circuito. Eu coloquei ele aqui na terminal normalmente aberto aqui do botão. Vou energizar levar até esse relé, tá? Vamos girar o cabo aqui, colocar ele aqui. Esse relé aqui a gente vai colocar aqui desse outro lado aqui da nossa bancada. Organizar o cabo. Aqui a gente pode alterar a cor, tá? Vou colocar azul. Aí aqui a gente pode energizar esses contatos e pegar um contato normalmente aberto aqui para energizar uma bobina da nossa válvula. E aqui a gente pode conectar aqui. Tá? Dessa forma, bem rapidamente aqui eu fiz um circuito bem simples, onde ao acionar o nosso botão aqui, ele vai fechar, tá? O nosso contato, vai energizar a nossa bobina, e uma vez que energizou a nossa bobina, ele vai fechar também o nosso contato normalmente aberto e energizar a bobina da nossa válvula e pilotar o nosso cilindro para frente. Então aqui eu vou iniciar a simulação. Tá? Então vamos fazer um teste, iniciar o botão. Tá? Percebe-se que ao pressionar o botão, ele faz o que eu descrevi, porém a gente não tem nenhum circuito para retornar esse cilindro. A gente pode resolver isso bem rapidamente também, só fazendo diretamente aqui do botão, tá? Só para mostrar como funciona. E aqui ao iniciar minha simulação novamente, eu posso estender o meu cilindro e retornar ele. Tá? Percebe-se que
Os sensores eles se ativam, a gente consegue visualizar as animações, tá? E aqui a gente consegue fazer um treinamento bem completo. A gente consegue adicionar LEDs, adicionar botões de emergência no nosso circuito, chaves seletoras, motor, tá? Bom, pessoal, agora eu vou mostrar alguns exemplos de bancada que eu já deixei aberto aqui para mostrar algumas aplicações em funcionamento. Então, primeiro a gente tem uma bancada aqui de painéis solares policristalinos. Então, se eu iniciar a simulação, a gente já consegue ver que o circuito ele já está pré-conectado. Já fizemos algumas conexões aqui. E aqui a gente pode observar o funcionamento dos painéis, das baterias. Aqui a gente já tem algumas cargas para realização de testes, tá? Vários instrumentos de medida aqui fazendo a medição dos dados em tempo real. E podemos realizar novas conexões também. Vamos dizer aqui, por exemplo, que eu quero ligar essa lâmpada neste interruptor. Então a gente consegue puxar um fio aqui para este interruptor. Posso alterar a cor deste cabo aqui, tá? Colocar ele na cor vermelha. Aqui eu coloco aqui na lâmpada. E aqui podemos retornar aqui no nosso inversor, tá? Iniciando a simulação novamente. Percebe-se que eu já consigo visualizar aqui o circuito que eu acabei de conectar em funcionamento. Um outro exemplo que eu preparei também para ainda nesse assunto de energia renovável é o painel com algumas turbinas eólicas. Aqui, se a gente inicia a simulação deste painel, já podemos perceber as turbinas aqui em funcionamento e também o nosso circuito em funcionamento. Lembrando que para a bancada de painéis solares e a bancada aqui de turbinas eólicas, a gente consegue alterar a intensidade do vento, a intensidade dos raios solares, simplesmente clicando aqui nesse botão. E aí a gente consegue alterar essa intensidade aqui. Percebe-se que a tensão ela também se altera, né, com a intensidade do vento, vai ocasionar uma mudança na rotação das turbinas. E a gente já consegue ver essa diferença aqui na nossa bancada. Temos também uma aqui de controle de motor, onde é possível trabalhar com um inversor de frequência, vários botões. Então aqui, só para mostrar um exemplo, eu vou iniciar a simulação. Aqui a gente pode iniciar o nosso disjuntor e percebe-se ao pressionar qualquer um desses botões, o motor em funcionamento, tá? E aqui a gente consegue também conectar em paralelo alguns LEDs para visualizar o status do nosso motor, conectar botões de emergência, trabalhar aqui com o inversor de frequência. Então, uma série de funções nós conseguimos realizar com essas bancadas. Um outro assunto interessante também é a parte de eletrônica, corrente contínua. Temos aqui uma protoboard. Tá? Aqui podemos iniciar a simulação. Vou ativar aqui esses botões. E aqui a gente tem um pequeno circuito para ativar um contador. Então aqui a gente consegue ter o número 1, o número 2, o número 3. Tá? Vou fazer aqui o número 4 agora. Tá? Número 4. Tá? Então a gente consegue também estar trabalhando com esse tipo de tecnologia aqui. E para finalizar, separei também uma bancada de eletricidade residencial, tá? Onde a gente consegue ter esse tipo de realizar no caso esse tipo de conexões e verificar os nossos circuitos de eletricidade residencial em funcionamento. Então aqui temos nossos disjuntores, tá? A gente consegue ativar e desativar os interruptores aqui em paralelo. Aqui nessa aba aqui simulação, nós conseguimos trazer
instrumentos de medida como multímetro, alicate amperímetro, osciloscópio. Tá? Todos esses instrumentos de medição ilustrados nós podemos utilizar aqui no nosso circuito. Vou mostrar um exemplo aqui. Tá? Se eu pego o nosso multímetro aqui e coloco ele para medir tensão alternada, a gente consegue fazer essas medições aqui nos nossos componentes. Tá? Deixa eu colocar ele aqui na lâmpada também, nos 0 volts, porém se a gente aciona, a gente já consegue visualizar uma tensão aqui. E também, além de tensão, corrente, também conseguimos trabalhar aqui com continuidade. Tá? Deixa eu mostrar um exemplo. Então, se eu coloco aqui em continuidade, a gente pode colocar uma ponteira aqui e outra aqui, por exemplo, e a gente já consegue ouvir um som indicando que existe continuidade aqui entre esses dois segmentos aqui de cabo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tá? Esse foi um breve exemplo aqui dos componentes ilustrados e das bibliotecas de bancadas virtuais. Porém, se vocês tiverem mais dúvidas, não deixe de acessar mais vídeos, entrar no nosso site e qualquer outra dúvida mais específica estamos à disposição. Um abraço, tchau, tchau.